Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e eu tô de volta depois de mais de 3 meses sem postar vídeos aqui no canal. Pois é, gente, muita coisa, né? Muito tempo, muita coisa acontecendo, né? Mas eu não fiquei parado nesse meio tempo, tá? Desde o mês de julho até agora, aqui no meu Instagram, eu criei o projeto Cine Debate, onde toda semana eu faço análises, eu faço lives, fazendo análises de filmes, filmes escolhidos por vocês, né? Temas relacionados a cinema, né? Em lives bem bacanas. Então, se você tem interesse, acessa aí o meu Instagram, me segue lá, tá aqui no vídeo e na descrição, certo? Todas as terças-feiras, às 8 da noite, live do Cine Debate comigo, ok? E hoje, né, na volta aos trabalhos, na volta às nossas atividades aqui no canal, né, eu vou falar de um dos filmes mais importantes e mais influentes da história do cinema. Aproveitando aí que a gente está no mês do terror, né, no mês do Halloween, eu vou falar sobre um dos melhores filmes de terror já feitos, porque há 100 anos chegava aos cinemas O Gabinete do Dr. Caligari. Então, vem comigo porque esse é mais um vídeo da série Cine Clássicos. Se você gostar, já sabe, deixa o seu joinha aqui embaixo, aquela curtidinha bacana que isso ajuda muito, compartilha e se inscreve no canal. Vamos nessa! Na trama, nós acompanhamos uma cidade do interior da Alemanha que recebe, numa feira de variedades, a visita de um homem chamado Dr. Caligari, que leva consigo um sonâmbulo, né, que ele usa para fazer apresentações, né, nessas feiras. Mas, né, a partir do momento que este Dr. Caligari chega nessa cidadezinha, misteriosos assassinatos começam a acontecer. O filme é dirigido pelo Robert Wiene e é um dos primeiros filmes do movimento cinematográfico conhecido como expressionismo alemão, que era um movimento artístico, né, que vinha das artes plásticas, da literatura, né, e que migrou para o cinema, né, movimento esse que surge ali no pós-Primeira Guerra Mundial e reflete muito, né, daquele pessimismo, daquele clima de desesperança, né, que havia na Europa, né, ali após a Primeira Guerra Mundial. E o Gabinete do Dr. Caligari, né, assim como os demais filmes do expressionismo, né, eles refletiam muito desse momento, dessa tensão social. O expressionismo tinha como proposta romper com o naturalismo, com o realismo, né? Então a realidade, né, retratada nessas histórias, elas eram a realidade subjetiva. Então os cenários, a fotografia, né, os figurinos, né, tudo isso refletia o estado emocional dos personagens. Então, por exemplo, em Caligari a gente vê os cenários, eles são todos retorcidos, né? Eles fogem à lógica realista, né? É tudo retorcido, né? Torto, pontiagudos. A fotografia destaca muito o contraste entre o claro e o escuro, né? O jogo de luz e sombra, né? É muito forte, seja pela luz da fotografia, como também desenhado nos próprios cenários, né? Os cenários do filme brincam com a nossa percepção sobre a luz e a sombra. As atuações, né, elas são propositalmente exageradas, né, para escancarar mesmo as emoções. A maquiagem também é uma maquiagem carregada, né? Ao usar a mise-en-scène, que são todos esses elementos cênicos, né, dessa forma, né, o filme acaba criando um clima de pesadelo, né, de loucura, né? É como se a gente estivesse vendo ali um pesadelo mesmo.
o que entra em sintonia com a própria história que o filme está contando, né? Que envolve essa coisa da loucura, né? Que envolve essa coisa do horror. Inclusive, o roteiro do filme é brilhante e muito à frente do seu tempo. É um dos primeiros filmes, por exemplo, se não o primeiro, a utilizar o flashback para contar a história, né? E também é o primeiro filme a trazer um plot twist, né? O que a gente chama hoje de plot twist, que é aquela reviravolta que acontece nos filmes, né? E essa narrativa inovadora, essa estética, né? Essa reviravolta, né? Que ao final muda toda a compreensão do público sobre a história. Tudo isso foi muito impactante para o público naquela época, né? Então toda essa linguagem inovadora que o Caligari trouxe, né? Essa linguagem expressionista, acabou influenciando não apenas os demais filmes daquela época, né, os filmes que fizeram parte do expressionismo, mas também influenciando o cinema como um todo até os dias de hoje. Eu sempre falo aqui nas minhas críticas de como os cenários, os figurinos, a fotografia, né, é utilizada para demonstrar o estado emocional dos personagens, né? Isso é uma lição que o cinema aprendeu com o expressionismo. E como se todas essas características já não fizessem do Gabinete do Dr. Caligari um grande filme, ele ainda tem um conteúdo excelente que ainda permanece atual. O filme, como eu falei antes, né, ele refletia muito do clima, né, de pessimismo e desesperança que havia na Europa naquela época, né, e também a suspeita com as figuras de autoridade, né? Então, a intenção dos roteiristas com o filme era fazer uma crítica às autoridades, né, representadas na figura do Dr. Caligari. O filme, na verdade, a princípio, era uma crítica ao totalitarismo. Porém, a reviravolta que acontece nos minutos finais de filme, né, que foi colocada pelo diretor, né, que os roteiristas não sabiam dessa reviravolta, não estava no roteiro original, ela acaba mudando o sentido do filme, né? Acaba dando uma outra camada para a história que não agradou os roteiristas, né? E eu entendo o porquê, porque isso diminui um pouco essa crítica que o filme trazia, né, do totalitarismo, mas ao mesmo tempo enriquece no sentido narrativo, né, porque acaba dando à história uma ambiguidade, né, que hoje é muito comum a gente ver nos filmes, né, mas naquela época isso era muito inovador. Então é uma história ambígua, onde tudo é incerto, onde nada é o que parece. Enfim, O Gabinete do Dr. Caligari é um filme revolucionário, um dos mais influentes já feitos, que definiu, né, as bases para toda a estética cinematográfica dali por diante, né, e um dos melhores filmes de terror já feitos. Nota 10. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento, né? Depois de tanto tempo aí, né? Voltamos, certo? E se você não conhece o filme, se você não conhece o Gabinete do Dr. Caligari, pode procurar no YouTube. Tem disponível aqui no YouTube, legendado, em HD, né? Com boa qualidade para você assistir, né? Até porque está em domínio público, né? Há muito tempo. Bom, não perca essa obra-prima do cinema. E é isso, gente. Até a próxima com mais Cinema em Movimento.